Boa noite a todos. Vamos continuar na meditação aqui do livro Tem Deus Falado? A gente encontra esse livro no site da Verdades Vivas. E isso é uma edição chamada O Cristão. O assunto hoje é esse aqui, né? A Bíblia, de onde ela veio? Do céu ou dos homens? Então vamos lá. Toda a Escritura é divinamente inspirada. É da maior importância possível que o povo do Senhor seja enraizado, fundamentado e estabelecido na grande verdade da inspiração plena das Santas Escrituras. Pois em muitos lugares tornou-se moda derramar o desprezo sobre a ideia da completa ou absoluta inspiração. Os homens presumem julgar a Bíblia como se fosse uma mera composição humana. E eles virtualmente sentam-se como juízes para julgarem o próprio Deus. O resultado presente é, como é de se esperar, total confusão e trevas. O livro de Deus. Não há nada como a Escritura. Qualquer escrita humana da mesma data que a Bíblia seria meramente uma curiosa relíquia da antiguidade, algo a ser colocado em um museu. Deixa eu só perguntar aqui aos irmãos. Eu estou com a impressão aqui que a gente leu na outra reunião de quinta-feira isso aqui, não? Que eu peguei com o irmão Eric aqui. Mas deixa eu ver, eu estou achando que já foi isso aqui. Já. O tópico é segurança moral. Eu vou ler só essa partezinha aqui e a gente vai passar para a segurança moral. Deixa eu ver aqui. A Bíblia, pelo contrário, é o próprio livro de Deus, sua perfeita revelação. É um livro para todas as épocas, para todas as classes, para todas as condições, altas e baixas, ricas e pobres, eruditas e ignorantes, velhas e jovens. Em uma palavra, é, como um inspirado apóstolo nos diz, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Ela lida com precisão e força com os hábitos e costumes de hoje, bem como com os das primeiras eras da existência humana. Agora vamos lá para o tópico, né? Segurança moral. Aqui. Aqui está o verdadeiro segredo da segurança moral. Nosso conhecimento da Escritura pode ser muito limitado, mas se nossa reverência por ela for profunda, seremos preservados de milhares de erros. E então haverá um crescimento constante. Cresceremos no conhecimento de Deus, de Cristo e da palavra escrita. A palavra de Deus se tornará cada vez mais preciosa para a nossa alma e seremos guiados pelo ministério poderoso do Espírito Santo até a profundeza, plenitude, majestade e glória moral das Santas Escrituras.
seremos libertos completamente das influências devastadoras de todos os meros sistemas teológicos, porque temos a perfeição divina na palavra de Deus, no amplo círculo da revelação divina, que tem seu centro eterno na bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. C. H. Mackintosh, uma adaptação. Temos uma revelação vinda de Deus, é evidentemente uma questão muito importante. Temos uma revelação vinda de Deus. Eu tenho de Deus uma revelação de sua mente, que é autêntica e autorizada, de tal forma que eu possa saber, vindo dele mesmo, o que Deus é. Eu não posso confiar no homem, pois sem uma revelação de Deus, o homem está perdido no que degrada a natureza humana. Para ter algo em que eu possa descansar, preciso de duas coisas. Eu devo ter uma revelação de Deus e também devo tê-la comunicada a mim autenticamente para poder considerá-la. Um homem quer um Deus com letra minúscula, mas o paganismo universal é a testemunha de que os homens não conheceram a Deus, letra maiúscula, D maiúscula, nem o seu caráter, nem uma revelação, sem uma revelação. Não consigo encontrar um homem entre eles que não seja degradado, pois ele deifica suas paixões e acrescenta degradação a elas. Mais do que isso, eles não gostaram de retê-lo em seu conhecimento quando ele foi revelado a eles. A palavra de Deus. E onde está a palavra de Deus? Onde sempre esteve, como a luz está no sol. Aqueles que têm olhos caminham, como sempre fizeram, em sua luz plena, clara e dada divinamente. Ela brilha como sempre brilhou, e a entrada da palavra, da luz e entendimento aos simples. Vou ler essa parte aqui de novo. E a entrada da palavra, da luz e entendimento aos simples. Eles têm uma natureza que pode estimar isso no verdadeiro caráter que Deus lhe deu, o qual os homens instruídos não têm, pois ele esconde estas coisas dos sábios e prudentes e as revela aos pequeninos, e serão todos ensinados por Deus. É a declaração do Senhor e do profeta para aqueles que podem ouvir. Ninguém contesta que as Escrituras do Velho Testamento foram reunidas em sua forma atual, um bom tempo antes que o Senhor estivesse na Terra. Na verdade, longe disso, porque Cristo reconhece as divisões que agora existem. Joséfo nos diz expressamente que não há uma infinidade de livros,
mas apenas 22. Eles tinham histórias e escritos feitos depois de Artaxerxes. Mas estes não tinham a mesma autoridade. Eles não foram atestados pelos profetas. Podemos agradecer a Deus que os livros foram reunidos. Podemos agradecer a Deus que os livros foram reunidos. Se a história de Ruth é conectada com a dos juízes ou as lamentações com Jeremias, isso não tem consequências. Seu lugar na história está claramente acima deles. Para o cristão, a questão não é de quem escreveu Ruth. Ele os recebe como a palavra de Deus. Deus é o seu autor. Também é verdade que, ao juntar os livros, alguns comentários curtos provavelmente foram acrescentados, como e ficaram ali até ao dia de hoje. Ou outros comentários curtos desse tipo. Isto não afeta de modo algum a revelação. O livro mostra claramente que, como um todo, é inspirado e ordenado em sua estrutura por Deus. E quando tudo isso foi feito para torná-lo um todo, essa ordenação divina da mão e da sabedoria de Deus pode estar nessas notas, bem como em outros lugares. A pergunta é: este livro nos é dado por Deus como uma revelação, dada a nós como ela é? O que está nele é revelado por Deus, ou são os pensamentos dos homens? Irmãos e irmãs aí estão conseguindo captar mais ou menos a mensagem aí dos textos? Está tendo algum problema, assim, está tendo alguma dúvida do que está sendo falado? Dá para voltar um pouco, viu? E se tiver algum comentário de algum irmão que está reunido ao nome do Senhor aí, fica à vontade. Tá certo, Ariana? Vamos lá, vou continuar. Mais um ponto. Uma consideração sobre os caminhos de Deus. O livro professa ser um relato de todos os caminhos de Deus desde a criação e até mesmo antes dela, em propósito, até que o Senhor venha e até o fim dos tempos, até que Deus possa dizer: está consumado, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Além disso, professa nos dar uma revelação do Pai no Filho. No Filho. Será que este imenso empreendimento é uma revelação de Deus ou apenas o desenvolvimento de uma vida nacional em uma pequena nação? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1:18. Esta é uma revelação de Deus ou não? Isto é, esta é a descrição que tenho de Deus, como Deus tem dado para nós. Se não, não é revelação dada a mim, nem a qualquer um outro.
Estas são as questões sérias. E o próprio empreendimento prova sua fonte. Se o homem tivesse feito isso, o que deveríamos ter dito? O que temos fora deste livro maravilhoso? A teoria do homem é que é uma impostura, mas se é assim, é a produção mais santa que já apareceu no mundo, levando a todos que têm alguma sensibilidade moral um selo divino sobre ela, que nada mais tem no mundo. Até mesmo Rousseau foi forçado a dizer: teria sido um milagre maior para o homem inventar uma vida como a de Cristo do que a ser. John Nelson Darby, adaptado. Algum irmão gostaria de estar lendo também? Algum irmão que está em comunhão? Se a letra também estiver boa aí, né? Está um pouco, talvez pequena, né? Não sei. Boa noite, irmãos. Eu posso Ah, ler, Dal? oi, Eric. Ah, certo. Pronto, Eric. Pode ir lendo aí, quando, se você quiser parar, você fala, viu? É, a inspiração e a autoridade da Bíblia. De todos esses grandes itens de verdade escriturística, que são fundamentais em seu caráter, o que forma nosso tema atual está em primeiro lugar. Agora que nosso Senhor e seus apóstolos se foram deste mundo, temos aquelas revelações que nos são transmitidas em escritos, divinamente inspirados e, portanto, de plena autoridade e formando a base da fé hoje. Portanto, até que a inspiração e a autoridade da Bíblia estejam totalmente e firmemente assentadas em nossa alma, dificilmente vale a pena estabelecer de suas páginas aquelas verdades adicionais que, à primeira vista, podem parecer de caráter ainda mais fundamental. Antes da criação do homem. No Velho Testamento, três coisas nos impressionam. Primeiro, nos capítulos iniciais, somos informados de coisas completamente fora do alcance da observação de qualquer escritor humano, coisas que não poderiam ser conhecidas à parte de uma revelação divina, uma vez que acontecimentos anteriores à criação do homem são relatados ali. Além disso, essas coisas são declaradas não têm termos condizentes com a especulação humana, mas com a silenciosa ressonância e certeza de absoluto conhecimento e, portanto, de verdade. A história humana. Segundo, em todos os livros históricos encontramos características totalmente desconhecidas de todas as histórias humanas. Podemos especificar tal característica como a ausência completa de todo culto ao herói. Há homens, de fato, aprovados por Deus, mas mesmo assim suas falhas são relatadas, e todas com um elevado despreendimento das paixões e preconceitos humanos, com um julgamento imparcial e sereno que é encontrado apenas no próprio Deus. Ou mais uma vez,
notamos que assuntos que nunca teríamos sequer mencionados são discorridos longamente, como as passagens de Juízes 17, 18, versículo 14 ao 26, e 1 Samuel 1, versículo 4 a 2 e 11. Enquanto coisas que deveríamos ter pensado que mereciam muita atenção são ignoradas. Por exemplo, o grande terremoto no reino de Uzias nunca é mencionado historicamente, e não teríamos o conhecimento de que esta grande catástrofe aconteceu não fosse por duas alusões passageiras em Amós e Zacarias. Os livros históricos, em suma, são apenas história, na medida em que seu relato serve ao propósito de iluminar os propósitos ou os caminhos de Deus. Assim diz o Senhor. Terceiro, nos profetas não podemos deixar de sentir a retidão de seus apelos, sem hesitação, sem desculpas, mas o mais direto e enfático, assim diz o Senhor, repetido várias vezes. A palavra de Deus veio através de seus lábios e penas, e seu poderoso apelo ao coração e à consciência é perceptível hoje na hostilidade que suas palavras ainda despertam em homens pecadores, assim como no modo de subjugar o coração dos homens, tendo em vista a sua bênção final. Quando chegamos ao Novo Testamento, encontramos endossos claros da inspiração e autoridade do Velho, primeiramente vindo dos lábios do nosso Senhor mesmo, e depois dos evangelistas em suas frequentes referências ao cumprimento das Escrituras do Velho Testamento na vida, na morte e na ressurreição do Senhor Jesus, para que se cumprisse e para que a Escritura se cumprisse, são palavras que lemos repetidas vezes. Nas epístolas também temos inspiração claramente reivindicada para os escritores do Velho Testamento. No Novo Testamento, temos o apóstolo Paulo reivindicando inspiração para declarações verbais dele mesmo e dos outros apóstolos ao transmitir as verdades da revelação divina. Além disso, nos versículos introdutórios ao seu evangelho, temos Lucas reivindicando uma acurada investigação de tudo desde sua origem. Lucas 1, versículo 3. E também ele escreveu em ordem ou com método, de modo que, em resultado, Teófilo poderia ter plena certeza das verdades que tinha sido previamente instruído. No Apocalipse, temos o apóstolo João recebendo a revelação, registrando-a e, em resultado, produzindo as palavras desta profecia. Apocalipse 1, versículo 1 ao 3. E, finalmente, pronunciando uma maldição solene a quem adulterar essas palavras. Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Aqui, novamente, a inspiração verbal é assumida. Dá uma pausa aqui se alguém quiser comentar, o irmão. Vou continuar aqui.
Revelação. 1 Coríntios 2 é talvez o capítulo mais marcante sobre esse assunto, pois aqui nos é permitido ver o processo de Deus que Deus se agradou em ordenar pela comunicação de seus pensamentos a seu povo. Aqui estão três etapas distintas e uma ação distinta do Espírito Santo de Deus em conexão com cada um. O primeiro passo é o da revelação, as coisas preparadas por Deus para aqueles que o amam, coisas invisíveis que não foram ouvidas e inimagináveis pelos homens, pelo homem, foram tornadas conhecidas pelo Espírito de Deus, que é completamente competente para tal obra, como mostra o final do versículo 10. O versículo 11 vai além e declara que o Espírito de Deus é a única fonte possível de tais revelações. Ora, essas revelações dadas pelo Espírito alcançam não o mundo, nem mesmo todos os santos, mas os apóstolos e profetas. Veja Efésios 3, versículo 15, 5. Que são os nós, do versículo 10, e tendo-as recebido, eles procederam em transmiti-las aos outros. Portanto, o nós, do verso 13, indica o nós do versículo 10. A gente podia dar uma olhada, né, Dal, nesse versículo aí que está citando. Primeira Coríntios 2, aí ele fala do versículo 10, fala do versículo 11. Começar aqui do 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Eu, lá como estava no versículo, aí fala, ó, o final do versículo 10, não, o versículo 11 vai além e declara que o Espírito de Deus é a única fonte possível de tais revelações. A gente vai olhar Efésios 3, versículo 5. O qual, noutro século, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas.
Que é essa parte aqui que fala ali no versículo, né? Que essas revelações foram dadas ao Espírito para os apóstolos e profetas, né? Que em outro tempo não tinha sido dada a revelação como foi dada nessa época pelo próprio Deus, né? Para esses apóstolos e profetas aí da igreja. Só para relembrar aqui, né, que os irmãos sempre falam sobre isso, 1 Coríntios, a gente volta naquele texto, 2, 1 Coríntios 2, que geralmente todos têm o costume de pegar esse versículo 9 aqui e parar aqui, né? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aí geralmente se para nesse versículo e fica parecendo que é algo que a gente só vai ficar sabendo futuramente, né? Em algum momento no futuro. Então todo mundo geralmente pega, usa desse versículo aqui como se ninguém sabe de nada, só que continua aqui embaixo, é isso que o irmão está falando, né? Que isso aqui de cima, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Não subiu ao coração do homem, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, essas coisas aqui foram reveladas pelo Espírito de Deus, que geralmente se para, né? É um costume de todo mundo parar aqui, como se algo não tivesse sido revelado. Essas coisas continuam ocultas, mas não tão ocultas elas. Foi revelada pelo Espírito de Deus. Oi, Lusitânia, pode falar. Você poderia se aprofundar um pouco aí, Mandal, nessa parte aí? Exatamente, o Senhor quer nos falar com esse versículo, se for possível, para não perder o raciocínio, mas aí dentro mesmo do contexto que o Senhor está falando. Isso, aí mesmo. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. É o que a gente está lendo aqui a respeito desse assunto das Escrituras e de ser a revelação de Deus, né? A palavra de Deus, ela é a revelação de Deus para nós. Então a gente sabe sim, a gente pode não ter visto aqui ainda, a gente não viu o Senhor, né? O ouvido, aqui o homem aqui que diz assim, o ouvido não ouviu, não chegou ao coração humano, mas chegou aos crentes, sim. Os cristãos verdadeiros têm todo esse conhecimento de todas essas coisas que está sendo falado nesse versículo 9. O irmão fala aqui, até chegarmos até o céu, nós temos esse conhecimento porque o cânon das Escrituras foram fechados. E o Espírito Santo que habita no crente, ele revelou isso, primeiramente aos apóstolos e profetas, diretamente. E aí nós temos essa revelação pelo Espírito de Deus. Então nós conhecemos as coisas que são de Deus pelo seu Espírito. Ou seja, aqui antes, diz assim,
Deixa eu ver aqui um pouco. Vai depois. Aqui. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Então nós temos em mão a palavra de Deus, que é para nós toda a revelação de Deus. Isso aqui não está falando da gente saber como é o céu, né? Vamos se dizer assim, né? Ah, eu sei como é o céu, e lá no céu, quando a gente estiver com o Senhor, eu sei que vai ter isso, vai ter aquilo. Não, essas coisas não é o que está sendo falado aqui. São coisas que estão escritas e que não foram reveladas no Antigo Testamento, como a gente viu, mas foram reveladas aos apóstolos e profetas do Novo Testamento, e chegou até nós também essas revelações pelo Espírito de Deus. Porque muitas vezes a gente fica pensando que é algo assim, fora da nossa compreensão, né? Como se já tivesse passado já o milênio, já estivéssemos no estado eterno. Mas não é isso não, são coisas que estão nas Escrituras, que só podem ser conhecidas pela revelação do Espírito. Se mais algum irmão quiser continuar falando. Não sei se deu para a irmã entender, mas qualquer coisa, fala com o senhor, né? E se algum irmão também quiser explanar mais um pouco aí, fica à vontade. E a gente aí continua. Sim, peguei uma boa parte aí. Eu sempre procuro depois meditar novamente. O irmão aqui ele fala: o primeiro passo é o da revelação. As coisas preparadas por Deus para aqueles que o amam, coisas invisíveis que não foram ouvidas e inimagináveis pelo homem, foram tornadas conhecidas pelo Espírito de Deus, que é completamente competente para tal obra, como mostra o final do versículo 10. O versículo 11 vai além e declara que o Espírito de Deus é a única fonte possível de tais revelações. Isso aqui não está, o irmão aqui não está querendo dizer que está descrevendo como é o céu, mas as coisas que são invisíveis, e só pode ser, a gente só pode conhecer essas coisas pelo Espírito de Deus e por fé. A fé crê no invisível. Então a gente entende a palavra de Deus através do que o Espírito nos revela, a qual nenhum homem pode entender a palavra de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Mas aquele que tem o Espírito Santo, ele tem essas revelações.
Vou continuar aqui. Inspiração e apropriação. O segundo passo, então, é o da inspiração. Deus cuidou para que os apóstolos e profetas transmitissem essas revelações a outros sobre a supervisão de uma forma direta e divina. Eles não foram deixados livres para exercer sua própria sabedoria sobre qual seria a melhor maneira de confirmar a verdade, mas foram guiados pelo Espírito Santo nas palavras exatas que deveriam ser usadas, como ensina o versículo 13. Em terceiro lugar, vem o passo da apropriação. A verdade tem sido revelada aos homens escolhidos por Deus e por eles comunicada por palavras inspiradas. Deve agora ser recebida ou apropriada para ter um efeito de iluminar e controlar os homens. Disso fala o verso 14. Nenhum homem natural, isso é, o homem em sua condição natural ou não convertida, pode receber essas coisas. Ele carece totalmente da capacidade que lhe permitiria recebê-las. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Os crentes têm a mente de Cristo e receberam o Espírito de Deus para que possam conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. A revelação está relacionada com a transferência da verdade da mente de Deus para a mente dos apóstolos e profetas, de modo que eles possam ter a concepção e o entendimento dela. A inspiração está relacionada com a transferência da mesma verdade das mentes dos apóstolos e profetas para todos os santos. Para isso, palavras eram necessárias, não meramente pensamentos. Mas se as palavras humanas são a expressão adequada para a verdade divina, elas devem ser escolhidas e usadas com perfeita adequação e precisão. E isso foi assegurado pela ação do Espírito Santo. Homens santos de Deus foram inspirados ou movidos pelo Espírito Santo. Esse assunto aí que nós estamos vendo, às vezes pode até parecer um assunto simples, e mas no sentido assim, de que pareça que não tenha muita coisa para ser trazida a nós e de ser de grande importância para o cristão. Mas vamos dizer assim, um primeiro assunto mais importante para até a gente conversar com outro cristão ou um irmão que professa a fé, a gente saber dele se ele crê nisso, né, que nós estamos aí nesse assunto que está sendo lido, que se crê que a palavra de Deus, né, que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque muitos cristãos hoje pensam que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou tem parte da palavra de Deus, ou aquilo que alguns apóstolos escreveram, principalmente o apóstolo Paulo, o pensamento dele, e aí trazem um monte de vamos dizer assim, pensamentos, né, que tiram da Bíblia ou da palavra de Deus a sua inspiração, né, e que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que inspirou os apóstolos, que inspirou todos os que escreveram todos os livros da Bíblia. E quando a gente entende, né, a gente entende e a gente, por fé, né, crê nisso,
que a palavra de Deus, essa Bíblia que nós temos hoje em mãos aqui, ela é a palavra de Deus, e ela é inerrante, e ela não se contradiz, né? É o primeiro passo que nós podemos dar para, ao ler a Bíblia, a gente poder obter dela, né, aquilo que Deus quer nos ensinar, quer trazer para nós. Então, isso é muito importante, esse entendimento e essa compreensão e essa apreensão no coração, por fé, de que esse livro que nós temos aqui em mãos é a palavra de Deus, foi inspirada por ele, inspirou homens a escrever, como fala aí no finalzinho desse parágrafo, e que ela é a verdade, e que ela não tem erro, e que ela também não se contradiz. Então, isso é muito importante quando a gente está lendo essa Bíblia, a palavra de Deus, a gente está com isso na mente, né? Para que quando vem alguma dúvida, algum entendimento diferente daquilo que nós já temos aprendido pela própria palavra, a gente possa buscar de Deus o entendimento correto, segundo a inspiração segundo aquilo que ele quis trazer para nós na sua palavra, né? Então, esses são pontos muito importantes. E então não é uma coisa assim, vamos dizer assim, banal, ou uma coisa assim superficial, né? A gente está fazendo uma leitura sobre isso, sobre a questão da Bíblia, de que ela é a palavra de Deus. Então, se faz isso porque desde o início lá, né, da época dos apóstolos, né, além do que os apóstolos escreveram, outros escreveram outros escritos e tudo mais, mas aqueles que eram realmente inspirados por Deus, todos os apóstolos sabiam, os cristãos todos sabiam, né, e, né, era reafirmado isso. Isso a gente pode ver até, eu lembrei aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, aí a gente vê Paulo falando com os Tessalonicenses. A Epístola de Tessalonicenses foi a primeira epístola que Paulo escreveu. Foi a primeira carta que ele escreveu, foi aos Tessalonicenses, apesar da ordem, né, não está nessa ordem na palavra de Deus, está na ordem inspirada, né, mas a primeira carta que Paulo escreveu foi essa, aos Tessalonicenses. E aí fala assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então, a palavra de pregação ali, né, dos apóstolos, essa palavra, ela não era a palavra dos apóstolos, a palavra de homem, era a palavra de Deus. Deus estava usando, né, os apóstolos, os profetas, os cristãos ali do início da igreja ali, para transmitir aquilo que ele queria anunciar a todos os homens. O evangelho da salvação, o evangelho da graça, onde tem todas as doutrinas e ordenamentos para a igreja, né? Aquilo que é relativo à igreja. E a gente sabe que Paulo foi o principal, vamos dizer assim, apóstolo nessa questão, porque ele recebeu do Senhor, né, tudo que foi relativo à igreja. Então, os cristãos de Tessalonicenses receberam a pregação de Deus ali, daqueles homens, como palavra de Deus. Então, assim também como eles, depois, as cartas que eles recebiam, as epístolas, aquilo que era escrito por esses apóstolos também, eles recebiam como palavra de Deus, né? A gente sabe que eles escreviam as cartas e essas cartas eram lidas nas igrejas, nas assembleias
Paulo até orienta isso em Colossenses, capítulo 4, verso 15, né? Aí a gente vai ver aí a carta que foi escrita aos Colossenses, sendo Paulo orientando para que fosse lida também em Laodiceia, ou seja, na assembleia ou na igreja que estava lá em Laodiceia. E também na igreja, na assembleia, né, lá em Laodiceia, na casa de uma irmã, Ninfa, né? A igreja estava sendo reunida lá. Aí, ó. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazer que também ou seja na igreja dos Laodicenses, ou seja, lá na cidade de Laodiceia, né, a igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Aí um pouquinho mais acima, você vai ver que lá em Laodiceia, ó, saudar os irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Essa irmã aí, né, abriu a casa dela para que a igreja pudesse estar reunida lá. Isso é importante para a gente ver que como é importante, né, o serviço das irmãs no seu lugar que Deus tem colocado para cada uma delas, né? Então, todos tanto os varões como as irmãs têm um trabalho a ser feito, que Deus vai dar a cada um para ser feito, e cada um no seu lugar. Mas a gente está falando da palavra de Deus, e a gente vê aí que essa carta de Colossenses foi... Paulo pede que seja lida lá em Laodiceia. A carta de Laodiceia provavelmente também, ele diz, né? Ó, lede a vós também cá em Colossenses. Só que a carta de Laodiceia, o Espírito Santo, né, segundo a direção e os propósitos de Deus, essa carta não chegou até nós, a carta de Laodiceia. Segundo os propósitos e os desígnios de Deus, o Espírito Santo fez com que a carta de Colossenses chegasse até nós. Hoje, nós temos a carta de Colossenses aqui e podemos ler, né? Mas a gente conhece, a gente sabe que tinha essa igreja lá em Laodiceia, a gente vê Paulo citando ela aí, que foi enviada uma carta para ela também, pelo apóstolo Paulo, e a gente lembra também de João lá, que, né, no livro de Apocalipse, onde ele envia também uma carta para Laodiceia, né, as 7 epístolas lá para as igrejas lá em Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Sarde, Tiatira e Filadélfia, e tem Laodiceia também, são 7 igrejas, né? Tem a última é Laodiceia. Então, a gente vê aí, essas cartas eram lidas, essas epístolas eram lidas entre as igrejas, e quando chegou o momento dos cristãos decidirem, né, e verem quais eram os escritos que eram realmente os escritos, que a palavra de Deus, que eram inspirados, não teve dificuldade para eles. Porque os escritos que eram inspirados eram aqueles que eram comuns e lidos por todas as assembleias, que circulavam entre as assembleias e que eram lidos por todas as assembleias. Então, o Espírito Santo já estava fazendo essa obra. E quando eles decidiram, então, reunir e vamos dizer assim, decidir que aqueles escritos ali eram os inspirados e que eram aqueles que é a palavra de Deus, eles facilmente decidiram e nós temos hoje eles aqui em mãos. Então, e por que fizeram isso? Porque estavam havendo muitos outros escritos, né, de cristãos agora heréticos e de seitas e com outros pensamentos, né, tentando contaminar, né, tentando introduzir na igreja escritos que não eram inspirados ou que não eram a palavra de Deus. E aí, né, na direção do Espírito Santo, eles, né, compilaram aí e formaram, então, esses escritos que nós temos hoje aqui, todas essas cartas que nós temos hoje aqui, que é a palavra de Deus. Então, a gente viu lá que em 1 Tessalonicenses, voltando lá, né, 3,
o 2,13, que, voltando lá em 1 Tessalonicenses 2,13, que esses irmãos, eles receberam aquela pregação dos irmãos ali como palavra de Deus, não como palavra de homem, mas palavra de Deus. E aí ele fala aí no finalzinho, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que creste. A palavra de Deus vai operar naqueles que creem. Se a pessoa não crê em Deus, não crê que essa palavra aqui, essa Bíblia aqui, é a palavra de Deus, não vai operar nada nele. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem, né, pela palavra de Deus. Então, se a pessoa não crê, se a pessoa acha que isso aqui é só nos escritos de homem, que o que Paulo escreveu é os pensamentos dele, é as ideias de Paulo, que Paulo é machista, o que isso ou aquilo, então, né, não vai operar nada. Deus não vai operar, a palavra de Deus não vai operar na vida desses. Então, você vê como é importante a gente ter esse entendimento, que essa Bíblia que eu tenho aqui em mãos, os irmãos cada um tem aí nas mãos, alguns têm no celular, isso aí, né, é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. E quando eu abro para ler e meditar nela, eu tenho que estar com esse pensamento bem firmado no meu coração e por fé assim, crendo que o que eu estou lendo foi o que Deus quis me trazer, me revelar da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque toda a palavra de Deus, toda a profecia, né, ela vai estar apontando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se a gente entende assim, a gente pode esperar que dessa palavra nós vamos obter o alimento para o nosso caminhar, né? O alimento para o nosso caminhar, porque a gente vai conhecendo sobre a pessoa do Senhor Jesus e ele, né? E assim nós somos alimentados e podemos assim caminhar, sendo alimentados pela palavra de Deus e no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele citou aí 1 Pedro 1,21, a gente pode ler de novo lá, 1 Pedro 1,21, foi citado. Foi 1,21, não foi isso que ele colocou lá no É 2 Pedro Ah, tá, 2 Pedro 1:21. 1,21, isso. 2 Pedro 1,21. Como é que está lá? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Né? Então, eles falaram, e eles depois também colocaram essas palavras nas cartas, né? Nas epístolas, que foram escritas, e foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Foi Deus, assim, fazendo essa obra. E essa obra só vai ter efeito e só vai surtir, vamos dizer assim, o fruto na vida de cada cristão, se você crê. Se você crê que é a palavra de Deus. Se não crê, como muitos cristãos hoje estão sendo induzidos a isso, até muitos cristãos sinceros, né? Eles vão deixar de poder, vamos dizer assim, desfrutar dessa palavra e desfrutar de conhecer mais, né, das coisas celestiais, conhecer mais da pessoa do Senhor Jesus Cristo, vão ter essa perda, porque são induzidos, né, a não crer que isso aqui, toda essa palavra aqui é a palavra de Deus. Né? E para nós dessa dispensação, e que somos a igreja, né, principalmente aqueles que atacam aquilo que Paulo escreveu, porque Paulo trouxe toda, né, a doutrina da igreja, as revelações do mistério e tudo mais,
e também deu algumas orientações que hoje em dia não são muito populares, né? E aí alguns cristãos querem tirar, né, a inspiração de Paulo nesses ensinamentos práticos e não são muito populares hoje em dia aí para o mundo. Mas, né, nós temos que estar firmados nisso. É a palavra de Deus. Só isso, irmãos. Vou continuar aqui. O Espírito Santo. Às vezes, de fato, essa ação do Espírito Santo tomava uma forma tão poderosa a ponto de superar as limitações necessárias que existiam na mente do profeta em questão e fez com que ele escrevesse coisas cujo significado real e completo ele mesmo não conhecia. E então aconteceu que alguns, se não todos os escritores da escritura do Velho Testamento, tiveram que inquirir e pesquisar diligentemente sobre o significado daquilo que eles próprios haviam escrito. Em resposta à sua busca, foi-lhes revelado ainda que estavam escrevendo para o benefício dos santos do futuro, os santos da presente dispensação. Sendo assim, a importância total de seus escritos inspirados permaneceu vaga e indistinta na própria mente deles. Houve inspiração completa, mas nenhuma revelação completa, exceto para as futuras gerações. 1 Pedro 1, versículo 10 ao 12, nos fala sobre isso e prova quão poderosa e real a inspiração é. O tipo de inspiração mencionado em 1 Pedro 1, do 10 ao 12, caracterizou em grande parte os escritores do Velho Testamento. E como os profetas, e nestes casos eram os veículos das mensagens, não foram instruídos quanto ao pleno significado de suas palavras. Pode ser descrito, por falta de um termo melhor, como inspiração ininteligente. Essa parte aqui me lembrou de Daniel, quando ele recebe aquela revelação lá no seu livro e ele pergunta e é respondido para ele para selar o livro, né? Que seria para um tempo futuro e não para aquela época ali que ele estava recebendo. Continuar aqui. Inspiração inteligente. O tipo de inspiração mencionado em 1 Coríntios 2 é o que caracteriza quase todos os escritos do Novo Testamento e pode, em contraste, ser denominado por inspiração inteligente. A possível exceção à regra que nos leva a inserir a palavra quase na declaração acima em itálico é o caso de algumas partes de Apocalipse. É bem provável que algumas das visões e afirmações dessa notável revelação do futuro fossem obscuras para João, assim como são para nós, e que elas somente surgirão claramente em seu sentido pleno e distinto para os santos do período da tribulação vindoura. O famoso número 666, Apocalipse 3:18, é o exemplo mais nítido do que queremos dizer.
A distinção acima pode ser útil para aqueles que querem estudar essa questão um pouco mais de perto. Nunca deve ser negligenciado, no entanto, que seja inteligente ou não inteligente, o fato e o grau de inspiração são exatamente os mesmos em ambos os casos. Está escrito não para os preguiçosos, mas para os diligentes na busca da verdade e da direção, como os judeus bereanos, Atos 17, que liam com fé e dependência de Deus. Só assim iremos manejar corretamente, segundo Timóteo 2,15, o seu conteúdo e obteremos luz e sabedoria de Deus. Artigo de F.B. Role adaptado. São 9h31, acredito que até aqui a gente poderia ficar, né? Até esse tema. A inspiração, Espírito Santo e revelação. Depois a É gente... bom, dá para meditar, porque o próximo artigo ele vai tratar agora sobre a questão de Bíblias de estudo, né? De comentários, né? Que às vezes tem nas Bíblias. Aí já vai ser um outro tipo de abordagem. Certo. Ok. Peraí.